começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. Na semana em que comemoramos o Dia dos Pais, vamos falar sobre os deveres e direitos destas pessoas tão importantes na nossa vida. O artigo 5º determina que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E diz ainda que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E para falar sobre os deveres e direitos dos pais, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o advogado Robério Suls Gonçalves Júnior, especialista em direito de família e sucessões. Também vamos conversar com Analdino Rodrigues Paulino, presidente da APASE, Associação de Pais e Mães Separados. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Robério, gostaria que o senhor começasse falando para a gente quais são os principais direitos e deveres dos pais. No Código Civil, nós temos a questão do poder familiar. O poder familiar é o poder que os pais exercem sobre os filhos enquanto menores. Esse poder familiar, ele traz direitos e obrigações. Entre os direitos, tá certo, que tem os pais, estão o direito de ter em guarda, companhia, tá certo, esse filho. E quando nós falamos de guarda, é sempre bom lembrar que hoje a nossa legislação civil também trouxe a questão da guarda unilateral e a guarda compartilhada. Fora a guarda, nós temos também a questão especificamente do sustento e educação. Na parte especificamente da educação, nós temos um reflexo no ECA, tá certo? O qual traz, mesmo que um pai não tenha um conhecimento, ou seja, uma pessoa apenas com o primeiro grau, ele deve supervisionar, tá certo, filho, matricular ele na escola, inclusive lá há, na realidade, sanções para os pais que assim não fazem. Doutora Analdina, como funciona o trabalho da APASE? Ela foi criada porque existe muito conflitos aí entre pais e mães separados? A APASE foi criada há 16 anos, para poder dar um amparo, um pronto-socorro inicial para os casais que se separam e que ficam perdidos quanto a procedimentos, como fazer. Às vezes o pai tinha uma convivência constante com os filhos, né, durante a relação do casamento. E a hora que termina o casamento, a mãe recebe a guarda provisória e o pai tem a obrigação de ser o provedor. Então, para quem já vinha cuidando da criança e, de repente, perder esse direito dessa convivência cotidiana, né, e passar a ser um visitante quinzenal, para ele é um trauma muito grande. Então, a gente dá esse amparo, dá as informações e dá os procedimentos para que ele haja com cabeça fria, com tranquilidade, para que os andamentos sejam tranquilos e não tragam maiores problemas. No direito de família contemporâneo, as palavras dever e direito, elas caminham juntas, né? Ao mesmo tempo que o pai tem deveres, ele tem direitos também. A garantia vale para os dois lados. Sim. E o que fazer quando existe a dúvida sobre a paternidade? É aí que a tecnologia e a ciência entram em cena. A maioria dos testes é feita por meio de análise do DNA, mas também é possível recorrer a outros materiais biológicos, como saliva e fio de cabelo. Bastam pequenas amostras de sangue ou de células da mucosa da boca para os peritos determinarem a paternidade de uma criança. Para realizar o trabalho, as máquinas são fundamentais. Elas são responsáveis por 70% do processo. Mas, sem estes profissionais, nada fica pronto e com a precisão que é necessária. Aqui, todos os exames de DNA são repetidos 2 vezes antes da entrega do resultado. Todos os exames de paternidade realizados aqui no IPDNA são feitos em duplicata, em dias diferentes por equipes diferentes. E quem diria que a internet auxilia na busca pela paternidade? Mesmo à distância, é possível se basear em cálculos científicos e analisar algumas características genéticas, como tipo sanguíneo ou cor dos olhos. Mas para ter certeza mesmo, o material genético do suposto pai e do filho deve ser comparado. Os genes têm que ser iguais e esse resultado só o exame de laboratório pode fornecer.
Quanto maior o número de novos depois da vírgula, mais preciso é esse resultado, porque significa que se eu tenho um resultado de 99,9%, eu tenho uma chance em 1000 dessa pessoa ser o pai dessa criança. Se eu tenho 99,99, é uma chance em 10.000. Então, se eu vou aumentando os novos, significa que eu tenho maior chance dessa pessoa realmente ser o pai e menos chance de uma terceira pessoa selecionada aleatoriamente na população ser o pai dessa criança. Doutor Robério, hoje o teste de paternidade ele é acessível para toda a população? Ele é muito procurado mesmo? Sim, na população mais carente, tá certo? Nós temos uma legislação de 2001 que alterou o acesso, né, ou seja, a gratuidade do acesso à justiça, onde o juiz determina, tá certo, a gratuidade do exame de DNA. No caso especificamente, se os pais, durante um processo judicial, têm condições, aí eles também têm um acesso fácil, mas aí vai ser especificamente cobrado. E a pessoa é obrigada a oferecer material genético para comparação? Olha, o artigo 5º, inclusive, que vocês começaram o programa, fala que ninguém é obrigado a deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Então, originariamente, você não poderia, e é um outro preceito jurídico, produzir provas contra si. Mas o Supremo Tribunal Federal, ele já tinha uma súmula, a 301, tá certo, que determinava que se o pai se recusasse, na realidade, a fornecer material genético para determinar a paternidade, ele era presumido, na realidade, pai, tá certo, daquela criança. Posteriormente, essa súmula do Supremo foi transformada em lei. Nós temos a Lei 12.004, de 2009, que determina a mesma situação. Agora, doutor Arnaldino, se o resultado sai e é positivo, qual é o próximo passo? O registro já é feito automaticamente, independente do pai aí querer ou não fazer? Assim que sai o resultado, tem uma determinação judicial, né, para que haja o procedimento do devido registro. E vocês oferecem suporte para as pessoas saberem como buscar isso, como seguir adiante? Exatamente, nós oferecemos todo o suporte para que as pessoas tenham a orientação necessária, o procedimento adequado e que tudo aconteça da forma mais tranquila e com o mínimo de dificuldade, de litígio e de problemas, na maior tranquilidade. Doutor Robério, e os direitos dos filhos? Aí já são automáticos? Pensão, por exemplo, se ainda for criança, já passa a ser tudo automático a partir do resultado do DNA ou é necessário um novo processo a partir daí? Não, se já tem um registro e já foi determinada a paternidade, você pode, na realidade, já pedir os alimentos. Esses alimentos eles podem ser fornecidos especificamente voluntariamente pelo pai, mas quando ele não fornece ou não fornece o suficiente, pode ser requerido judicialmente. Aí, quando requerido judicialmente, normalmente nós temos, tanto na Lei de Alimentos quanto no Código de Processo Civil, os alimentos provisórios ou provisionais que o juiz de imediato já determina. E qual é a maior disputa aí entre os pais e mães separados, doutor Arnaldino? Pensão, guarda, o que causa mais problemas? Aonde pega, né? Então, a gente tem dois fatores muito preponderantes, né? O primeiro, quase sempre, é o fator financeiro. A pessoa acha que recebe pouco, deveria estar recebendo mais, que a outra pessoa teria condições de contribuir com um valor maior, né? Então, esse é um fator que pega muito, né? E nem sempre o pai ganha o que a mãe imagina, não é? Então, nem sempre esse fator financeiro ele vem de encontro à realidade. E outro fator preponderante também que a gente tem é que numa separação sempre alguém sai perdendo, porque alguém saiu amando ainda, saiu gostando e saiu desejando que aquela família tivesse uma continuidade. Então, quem saiu perdendo abre uma luta, né, para que as razões dele tenham resultados positivos judicialmente, né? Então, esses dois lados a gente considera preponderantes. O lado do afeto, do amor, de quem saiu amando, e o lado financeiro, que é um lado que pesa muito. Gostaria só de fazer um adendo ao doutor, que seria o seguinte: exatamente em razão dessa circunstância de, eventualmente, um pai sair querendo a continuidade, ele eventualmente usa o filho,
tá certo, como uma arma, porque o pai continua amando, às vezes, o filho. Então, a esposa ou o marido, tanto faz um ou outro, às vezes exerce o que hoje nós chamamos de alienação parental contra o outro, ou seja... Que causa graves prejuízos. Mas muitos graves, tá certo? Principalmente psicológicos para uma criança ainda durante a sua formação. E isso é exatamente por quê? Porque ela não há uma compreensão de que pode haver uma continuidade, não mais morando junto, dessa família, através do que eu tinha falado antes, por exemplo, da guarda compartilhada, compartilhando a responsabilidade sobre aquele filho, mas a mãe ou o pai, tá certo, alienante, tá certo, ele tenta afastar a criança ou falar mal do pai, etc., para atingir o ex-cônjuge ou ex-companheiro. E pode ser punido judicialmente por isso? Sim, nós temos uma nova legislação, tá certo, da alienação parental, a qual ela prevê sanções, na realidade, que podem ser aplicadas cumulativamente pelo juiz. Vai desde uma advertência dizendo que há uma alienação parental, tá certo, para que isso não ocorra, multas, tá certo, reversão de guarda, a suspensão do poder familiar, ou seja, vai se agravando. E até a alteração, na realidade, do domicílio da criança. Às vezes ela estava com a mãe, às vezes numa guarda compartilhada, e põe o domicílio de referência agora com o pai, porque a mãe seria, nesse caso, uma alienante. Queria abrir um parêntese, né, porque um dos assuntos que a nossa ONG mais trabalha é exatamente a problemática da alienação parental e da guarda compartilhada. Então, tem um artigo 6º da Lei da Alienação Parental que prevê lá, como o doutor informou, as penalidades, mas que nós chamamos de remédios, não é? Porque são as soluções para os problemas da alienação parental. Não é? O artigo 6º elenca, em primeiro lugar, a advertência judicial para quem está alienando. E vai num crescendo, não é? Esses remédios, né? Chegando ao aumento da visitação do genitor alienado, a inversão da guarda, né, culminando com a perda do pátrio poder. Mas a gente, em casos raríssimos, eu acredito que no Brasil nós ainda não tivemos perda de pátrio poder, mas estamos tendo cada vez mais a inversão da guarda para quem pratica alienação parental. É importante o pai e a mãe entenderem que isso só traz prejuízo para a criança, né? Exatamente. O principal perdedor dessa questão toda, desse litígio, é exatamente a criança. E no próximo bloco você vai ver que os filhos também têm deveres em relação aos pais. Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º. Volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são Analdino Rodrigues Paulino, presidente da APASE, Associação de Pais e Mães Separados, e o advogado Robério Sus Gonçalves Júnior, especialista em direito de família e sucessões. Eles conversam conosco sobre os direitos e deveres dos pais. E tem uma época da vida em que os papéis se invertem. Os pais podem passar a depender dos filhos, que por lei são responsáveis por eles, se necessário. Está na Constituição Federal. O artigo 229 determina que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores e que os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Doutor Robério, na prática, como é esse dever dos filhos em relação aos pais? Na prática, os filhos que violam os direitos dos pais, abandonam eles, etc., nós já temos vários casos na justiça de ações de indenização, tá certo, contra esses filhos, exatamente pelo dever, tá certo, que eles têm de cuidar desses pais na velhice. E na esfera penal, e no Estatuto do Idoso, você tem sanções penais, como a questão especificamente de abandono de capaz, tá certo, ou o abandono dos pais em instituições, asilos, hospitais, etc. Doutor Analdino, e é comum os pais também recorrerem à justiça? A gente sabe que pode, mas é comum eles buscam também na hora de pedir os direitos dos filhos? Não num número tão elevado, né, quanto da obrigação paterna de prover os filhos, mas é relativamente comum você ver os pais buscando também esse amparo, né? Normalmente a maioria dos filhos cumprem, né,
essa necessidade dos pais e a obrigação deles de dar o amparo, e em casos muito raros, digamos, né, alguns filhos se negam a proceder esse amparo e dar assistência aos pais. Nesse caso, os pais, tendo interesse, eles entram judicialmente com um processo e o juiz vai determinar que o filho faça essa contribuição, essa ajuda, né, para a subsistência dos pais. Doutor Robério, nesse caso também pode-se falar em pagamento de pensão alimentícia para os pais? É exatamente isso. Inclusive, no Código Civil fala que a obrigação dos alimentos são recíprocos entre pais e filhos. É claro que enquanto eles são menores sobre o poder familiar, tá certo? Essa obrigação é, na realidade, dos pais em relação aos filhos. Mas, numa idade mais avançada, tá certo? Se os pais vierem a necessitar, e nós temos vários casos nessa situação, os pais podem pedir alimento para os filhos. E nas ruas, as pessoas falam sobre essa inversão de papéis, quando os pais passam a depender dos filhos. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Os filhos deveriam respeitar os pais, tratá-los melhor, porque no final da vida fizeram tudo, daí ainda são deixados de lado, né? Os filhos têm que cuidar dos pais, o pai deu a vida dele para ele, educou ele, e por que ele abandona? Eu sou hoje aposentada, velha, eu me sinto assim, não que eu estou num asilo, mas às vezes quando eles não me ligam, quando eles não me procuram, eu fico muito mal, fico muito triste. Depende bastante dos pais também, como criam os filhos, né? Hoje em dia, na verdade, o que a gente vê é que os filhos crescem e os pais ficam abandonados. Muito raramente você encontra um filho hoje que cuida do pai até o fim da vida. Doutora Naldina, a gente viu aí uma entrevistada falando do abandono psicológico. Isso também é uma forma grave, né? É uma forma muito grave, né? E que também a gente, na nossa vivência cotidiana, nós não vemos isso com uma frequência tão grande, né, como se fosse um fato comum, né? Normalmente os filhos amparam os pais, mas tem as exceções, né, que os filhos, por algum motivo, deixam de dar esse amparo. Então, a gente coloca na área das exceções e não da regra. Doutor Robério, e colocar os pais em um asilo, uma instituição contra a vontade deles também pode ser considerado um abandono? Com certeza. Como eu falei antes, há uma previsão, inclusive, específica no Estatuto do Idoso para o filho que faz isso, que abandona hospitais ou asilos, onde há uma sanção penal, tá certo, de 6 meses a 3 anos, tá certo, para esse filho. Fora, como eu falei antes, uma ação civil, né, de indenização por danos morais e materiais. Doutor Robério, as pessoas brincam que não existe ex-sogra ou ex-sogro. Se o casal se separa, o ex-cônjuge ele pode ser responsabilizado pelo apoio ao idoso ou isso vale só para os ascendentes? Nós temos, na realidade, as formas de parentesco. Esse parentesco ele pode ser consanguíneo, biológico, ou seja, pais, filhos, tios, tá certo? Ou ele pode ser, na realidade, uma relação civil, uma adoção, por exemplo. Além desse parentesco, a nossa legislação criou algo chamado parentesco por afinidade. Esse parentesco por afinidade ele foi criado mais por uma questão, na realidade, moral, tá certo? Com relação aos parentes em linha reta, ascendentes e descendentes, filhos, netos, pais, avós, do cônjuge ou hoje da companheira, no caso da união estável. Então, para evitar casamentos, então, se você é casado hoje com a sua esposa e posteriormente se divorcia ou ela vem a falecer, a lei proíbe que você case com a sua sogra, ou seja, a mãe dela, ou eventualmente a sua enteada, filha, tá certo? Dela, obviamente, não sendo sua filha. A lei veda isso. Por esse motivo, o Código Civil falou que mesmo com o fim do relacionamento, você continua a relação de afinidade, ou seja, do parentesco de afinidade. Então, por isso que o pessoal fala, não tem ex-sogra, e realmente não tem, a sua sogra para sempre. Se casar 2 vezes, 2 sogras. Se casar 3 vezes, 3 sogras e sucessivamente. Mas, respondendo a sua pergunta, esse parentesco por afinidade não gera, na realidade, direitos a alimentos, tá certo? Ele é só, especificamente na nossa legislação, para evitar o casamento. Só para complementar, nós temos também, hoje, uma situação um pouquinho diferenciada com relação à enteada. Às vezes, a mulher casa
ela tem uma filha, essa filha de um outro relacionamento, e essa pessoa, esse senhor, criou essa menina, tá certo? Durante a vida toda dela, tá certo? Ele exerceu na prática a função de pai. Então, hoje, existem algumas ações judiciais dando direito a essa menina, ainda está bem, digamos, no início dessa discussão, é bem polêmica, do direito dela de ter o que nós chamamos de parentesco socioafetivo e pedir, eventualmente, alimentos, tá certo, para essa pessoa. Agora, doutora Naldine, voltando a falar dos filhos aqui, existe essa consciência da necessidade de cuidado na hora de pedir a guarda? O que é levado em consideração aí, normalmente na hora dessa divisão de quem fica com o filho, quem cuida? Normalmente o judiciário hoje está habituado a dar a guarda provisória inicialmente para a mãe e dar ao pai a obrigação dos proventos, né? E durante o processo de separação e da definição da guarda, tudo isso é discutido. Então, os pais normalmente pleiteiam a guarda compartilhada, que é prevista em lei, inclusive. A lei da guarda compartilhada, assim como a lei da alienação parental, nasceram dentro da nossa ONG. Então, a preocupação dos pais em manter a guarda compartilhada é porque ele já tinha os cuidados essenciais com o filho durante o casamento. Então, no término do casamento, ele quer que esse status de cuidados permaneça igual. Então, por isso, da luta dos pais para que ele obtenha a guarda compartilhada. Inicialmente, nós já tínhamos guarda compartilhada, inclusive há 15, 20 anos atrás, independente de não ter lei. Era informal. Era informal. Mas a lei da guarda compartilhada, ela foi criada exatamente para os casais que têm litígio, que têm essa discussão de que a guarda deve ficar com um ou com outro e não haver a guarda compartilhada. Doutor Roberto, e como é que fica a pensão em caso de guarda compartilhada? Aí tem direito da mesma forma? Como é que é na prática? A palavra compartilhada é muito mal interpretada hoje pela população de um modo geral, que acha que não haverá alimentos. E esse é exatamente o problema do nome compartilhada. Então, a pessoa fala, não, eu quero a guarda compartilhada que eu não tenho que pagar, na realidade, alimentos para o meu filho. Lei do engano. Na realidade, a guarda compartilhada, quando assim colocada, há uma compartilhamento de responsabilidade. Então, numa guarda unilateral, a mãe é responsável por aquele filho e o pai só tem o direito de visita. Já na guarda compartilhada, ambos são responsáveis como se estivessem casados, continuassem casados. Ou seja, se você está casado ou tem uma união estável, seu filho está em casa, os dois são responsáveis por esses filhos. Os gastos também são compartilhados, então. Exatamente. Mas no caso da guarda compartilhada, o juiz hoje determina a questão do domicílio de referência. Então, normalmente, o domicílio de referência, ele passa mais para a questão da mãe, tá, por exemplo. E aí, o pai, tendo a guarda compartilhada, e esse é o maior problema dela, se entende que é uma sintonia entre eles. Ele tem que pagar os alimentos, mas não há uma determinação do horário ou o direito de visita. Muito raramente hoje você tem isso determinado. Então, ele é livre. Ele entende que os dois estão tão bem. Como o doutor falou, não seria nem necessário uma outorga judicial, então eles não precisam discutir isso. O problema é que, como não há uma determinação para ser cumprida, às vezes, por uma briga ocasional, eles acabam entrando em conflito e ela fala, não, você não vai ver o filho hoje. Ela fala, então eu vou entrar com uma execução porque eu tenho o direito de ver meu filho, e acaba que não tem essa guarda, os dias de visita, etc., porque ela é compartilhada. Mas sim, a guarda compartilhada há uma obrigação, na realidade, de pagar os alimentos. Bom, e para encerrar, eu gostaria que vocês dessem uma dica para os pais sobre como fazer valer na prática os direitos e deveres. Doutora Naldine. Olha, a dica que a gente dá é para que as pessoas tenham realmente bom senso, evitem o litígio e coloquem o seu pensamento em primeiro lugar nos próprios filhos, né? E não numa briga, num litígio, né? Num processo judicial. A gente, inclusive, aconselha que, em primeiro lugar, deve-se procurar o entendimento. Há hoje, né,
a profissão de mediador familiar, que está cada vez mais comum. Então, as pessoas procuram um mediador, um psicólogo e procure o entendimento. E que a ação judicial, buscando uma definição de convivência de filhos, etc., ela só seja feita em último caso. Tudo deve ser esgotado antes desse apelo a uma decisão judicial. E esses conselhos valem também para quando não existe uma disputa de separação, né, doutor Robério? Sim, com certeza. Nós temos, por exemplo, às vezes, a situação de um pai que não soube do reconhecimento, não soube da gravidez, tá certo? De uma ex-namorada, tá certo? Ou uma ex-companheira na qual ele não tem mais o relacionamento. E essa criança, pela própria Constituição, tem direito a um pai, uma mãe, e ele tem o direito, na realidade, de pedir o reconhecimento, na realidade, dessa paternidade. Então, nessa circunstância, a lei garante, tá certo, o direito dele de registrar esse filho, tá certo? Ou, em último caso, até entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade, se for necessário. Normalmente não chega a tanto. Bom, e com essa orientação, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Robério, doutor Arnaldino, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco no Artigo 5º e aproveito para desejar a vocês e a todos um feliz Dia dos Pais. E lembro que você também pode fazer parte do nosso programa. Basta enviar sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!